ao Finanças a Contar desta semana. O tema é os benefícios extra-salariais. Os benefícios extra-salariais são cada vez mais uma forma de captar e reter talento. E é para nos falar sobre isto que é a nossa convidada, a Bruna, contabilista. Mas será que nós sabemos exatamente quais são estes benefícios e como tirar o melhor partido? É por isso mesmo que o Finanças a Contar foi à rua saber o que é que os portugueses têm a dizer. Mariana, sabe quais são os benefícios extra-salariais que tem associados ao seu ordenado? Sim, sei. Para além do subsídio de alimentação, temos também as horas extra, que são pagas ou através de horas, não é? Que possamos tirar folga, ou então também os direitos de férias e etc. Tem algum tipo de benefício associado àquilo que é o salário? Só subsídio de refeição, nada mais. O subsídio de refeição recebe em dinheiro ou recebe em cartão? Em dinheiro na conta. Sabia que tem vantagens também se fosse a receber, por exemplo, por cartão? Sabia porque já recebi, outrora. Por exemplo, em termos de benefícios, para além dos que tem, o que é que gostaria de ter mais? Acho que as horas extra é um fator muito importante, deviam de ser pagas, não junto do ordenado, talvez de uma outra maneira que pudesse beneficiar o trabalhador, porque acho que as horas extra é um incentivo mesmo para nós jovens que procuramos ter uma vida melhor, mais aberta, mais ampla, procurar casas, procurar carros, empregos. Acho que era um fator muito bom que poderia ser melhorado. E acho que é isso, visto muito mais às horas extra, porque acho que é uma coisa que muita gente passa, muita gente dá e nunca é recompensado por isso. Olá Bruna, bem-vinda ao Finanças a Contar. Olá Karina. Vamos falar de um tema que eu gosto particularmente e queria perceber aqui quais é que são então as compensações e os benefícios. Aqui quando falamos destes dois termos, as compensações e benefícios, estamos a falar em regime de contrato de trabalho das componentes salariais. No caso, aquela que conhecemos melhor é o salário base, só que cada vez mais existem componentes extra salariais, como por exemplo o subsídio de refeição, a isenção do horário de trabalho, podemos ter horas extra, isto tudo faz parte de componente de salário. E nós temos aqui empresas que oferecem muito estes benefícios extra-salariais. Quais são os que se destacam mais, Bruna? Em termos na sua opinião, quais é que se destacam mais? O principal, aquele que é mais comum existir, é o subsídio de alimentação. No caso, as empresas usam muito para pagar aqui uma compensação pelo almoço que as pessoas vão ter de ter com a refeição do dia a dia. Outro também muito comum, cada vez mais, é os seguros de saúde. Depois também, em certas situações, vamos ter a isenção do horário de trabalho. Também um que tem surgido muito nos últimos 2 anos é os planos de poupança-reforma, cada vez uma atenção maior nesse sentido. E agora, pegando aqui nos benefícios, já li que o subsídio de alimentação não é obrigatório. Isto é verdade? Correto. O subsídio de alimentação não é obrigatório, é uma compensação que existe por uma despesa. Ou seja, as empresas pagam porque querem. O que é que acontece? Geralmente é estipulado que para condições iguais, à partida, nas mesmas condições, os mesmos trabalhadores também terão que ter direito. Mas, por exemplo, se uma empresa tiver cantina, não tem de dar em dinheiro. O subsídio de alimentação pode dar na própria cantina as refeições. E uma dúvida que eu tenho e que é muito usual, também percebo a questão do benefício das empresas, é ser em cartão ou ser em dinheiro. Fala-me um bocadinho destas duas situações. Eu adoro. Como contabilista, a parte dos impostos são sempre muito importantes para mim e eu costumo dizer, quando existe benefícios, vamos usá-los. E um deles que é muito vantajoso é o cartão de refeição. Porque o limite até ao qual por dia se pode pagar, que não é sujeito nem à Segurança Social, nem a título de IRS, aqui a retenção na fonte, que é o valor mensal que se paga, o que é que acontece? Se for em cartão, esse limite é maior. Hoje em dia, porque ao longo dos anos tem vindo a ser aumentado, em cartão é 9,60€. Mas, se for aqui, as pessoas têm a tendência a dizer em dinheiro. Não é em dinheiro, não têm que passar notas ao trabalhador, as empresas. Vai junto com a sua transferência do salário. E aqui o limite é 6€ por dia. Aqui, para concluir o raciocínio, imaginem que vamos ter salário
menos salário, menos segurança social, menos retenção sobre o salário base. E vai dar 1.000 euros. Então a empresa transfere 1.000 euros para a conta. Depois, se tiver subsídio de alimentação, vamos dizer que dá 120 euros por mês, ou 140, se for em dinheiro. Ia ser os 1.000 mais os 140 para a conta bancária, para o IBAN que deu a entidade patronal. Se for em cartão de refeição, é feito um cartão, parece um cartão de multibanco, só que só dá para usar em certos sítios. E nesse cartão a empresa vai pagar os 1.000 para a conta da pessoa e nesse cartãozinho carrega com o subsídio de alimentação. Para terem noção, 9,60€ vezes 22 dias dá cerca de 212 euros por mês. Muito bem. Em impostos. Claro, exatamente. Horários flexíveis e teletrabalho. Ainda existem empresas que utilizam também a questão do teletrabalho. Não ter de seguir aqui um horário fixo acaba por ser uma vantagem também para os trabalhadores, não é? Cada vez mais para reter talento nas empresas, cada vez é mais complicado de fazer, temos que dar componentes, muitas vezes nem é só a parte do dinheiro, e uma das que se pode usar é um horário mais flexível, não ter que cumprir uma regra das 9 às 6, poder dizer, trabalha nas condições, porque nós temos melhores horários para trabalhar cada um de nós, e dar esta possibilidade também acaba por ser interessante tanto para o trabalhador como para a própria empresa. O que também motiva, não é? Acaba por motivar também as pessoas que acabam por não ter um horário fixo, não é? Um horário estipulado. Para muitos trabalhadores, sim, especialmente quando têm filhos ou, por exemplo, eu dou um caso muito simples, ir ao supermercado, se formos em horas que não é tão comum outras pessoas irem, fazemos muito mais rápido esta tarefa, ou até ir ao ginásio, não queremos ir no pico onde tem mais pessoas, e dar essa liberdade às pessoas de escolherem acaba por ser bastante interessante. O que é isto de isenção de horário? Aqui, a isenção de horário de trabalho existe aqui em 3 situações diferentes. Uma delas pode ser no teletrabalho, em que não tem uma jornada fixa, não começa das 9 às 6. E aqui nós podemos dar uma compensação à pessoa ou não, simplesmente não existe aqui, vai fazer na mesma às 8 horas diárias, então não tem que ter uma compensação, mas começa num horário diferente, pode ser do meio-dia até às 10 da noite, por exemplo. O que é que acontece? Depois temos situações em que nós temos a isenção de horário de trabalho ou as horas extra. O que é que acontece? Na isenção de horário de trabalho a pessoa pode trabalhar, em vez das 8 horas diárias, pode ir até mais 2 horas por dia. Então aqui ela vai receber uma compensação fixa, não vai ser por horas extra e estar a ver, olha, fizeste mais 30 minutos, mais 1 hora, mais 2, não. E essa compensação é ao final do mês? Essa compensação junta com o seu salário base, paga impostos de igual forma, como também pagaria nas horas extra, mas não é preciso estar sempre a calcular as horas extra. Okay? Claro, tem que pôr na mesma o início e o fim, só que é uma compensação fixa. Também há certas situações que pode ser aplicada só, por exemplo, num projeto que vai ter que decorrer mais horas de trabalho. Aqui é importante os limites, 2 horas por dia ou no máximo aqui 10 horas por semana. Há limites para não existir abusos. Muito bem. E os colaboradores têm que estar atentos a isto e estar sempre a informar as empresas, ou as empresas também estão atentas a isto e acabam por fazer isso? Olha, eu como empregadora, eu acho que é sempre interessante os próprios trabalhadores falarem sobre o tema. Por exemplo, às vezes porque, dependendo do tamanho das empresas, se não tiver um departamento de recursos humanos, é mais difícil porque temos de estar a gerir o dia-a-dia da empresa, a pensar noutras coisas. E só em determinada altura é que vamos pensar, ok, o que é que vamos fazer? Geralmente é em janeiro, final do ano, o que é que vamos mudar? Vamos aumentar, vamos ter aqui compensações diferentes. Então, quando são os próprios trabalhadores também a chegarem à frente e a dizer, olha, eu preferia assim, já ouviu falar deste benefício que existe? Por exemplo, um seguro-saúde. Saber que os trabalhadores dão valor a essas coisas vai colocar o lado do empregador, aqui as empresas, a pensar, vou pensar nisso, vou fazer aqui alguns contactos e trazer isso para a empresa. Até porque também as empresas acabam por ter benefícios com isso. Exatamente, não é? Há benefícios para os dois lados, porque lá está, há muito destas componentes extrasalariais que ou não têm nem IRS ou nem Segurança Social, ou, por exemplo, não têm Segurança Social, que é o encargo que as empresas também têm. Verdade. Nós, por exemplo, pagamos aos trabalhadores um montante, a eles é retirado uma percentagem dos seus impostos individuais, mas a empresa, em Segurança Social, paga mais 23,75% do valor que é sujeito a imposto. Então, é sempre aqui mais um extra que a empresa vai ter de pagar. Quando isso não existe, há estes extrasalariais que não têm e também outras situações específicas. Por exemplo,
há empresas que, se fizerem o primeiro contrato de trabalho da pessoa sem termo, vai pagar menos segurança social. Lá está. Por isso aí, isto é aqui para os jovens, para terem contratos de trabalho sem termo. Muito bem. Bruno, obrigada. 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 Antes de terminarmos, já sabe, gosto de lhe deixar sempre aqui algumas dicas práticas. Informe-se com a sua entidade patronal para saber quais são os benefícios extra-salariais que tem. Saiba como pode usufruir deles para que nada falhe e antes de os utilizar, tenha toda a informação do seu lado. Já sabe, gostamos sempre da sua companhia, mas antes não se esqueça, envie as suas dúvidas ou questões para o e-mail habitual finançasacontar@portocanal.pt. Conto consigo na próxima semana. Até lá!